E se eu dissesse que tudo o que acontece na sua vida, cada desafio, cada erro, cada vitória, está secretamente trabalhando a seu favor, você agiria diferente? Pense nisso. Imagine que cada escolha que você faz inevitavelmente te aproxima do sucesso. Que cada porta fechada é, na verdade, um redirecionamento para algo ainda maior. Se soubesse disso com absoluta certeza, como você se sentiria? Como enfrentaria os desafios? A verdade é que a diferença entre aqueles que conquistam resultados extraordinários e aqueles que ficam presos na mediocridade não está na sorte, no talento ou nas circunstâncias, está na mentalidade. Sua percepção define sua realidade. Você já reparou como duas pessoas podem passar pela mesma situação e sair dela de formas completamente diferentes? Enquanto um vê um fracasso, o outro enxerga uma lição valiosa. Enquanto um se desespera, o outro encontra uma nova estratégia. E isso não é um conceito abstrato, é neurociência. Seu cérebro está programado para procurar evidências que confirmem suas crenças. Se você acredita que o mundo é contra você, sua mente só verá problemas. Mas se você decidir que tudo está conspirando ao seu favor, sua percepção mudará, e novas oportunidades surgirão onde antes só havia barreiras. Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de revolucionar a indústria de tecnologia. Michael Jordan foi cortado do time da escola antes de se tornar uma lenda do basquete. Coincidência? Não. Eles simplesmente decidiram enxergar cada revés como parte de um plano maior. Isso não é pensamento positivo vazio. É um convite para reprogramar sua mente, treinar seu olhar para enxergar possibilidades onde os outros só veem limitações. Porque, no fim, o que determina seu destino não é o que acontece com você, mas como você escolhe reagir. Você está pronto para mudar sua perspectiva e permitir que o mundo trabalhe a seu favor? Então, vamos começar. Método 1. Transforme os obstáculos em degraus para o sucesso. Você já sentiu que a vida está constantemente colocando obstáculos no seu caminho? Como se o universo estivesse conspirando contra você. E se eu dissesse que esses obstáculos não são sinais de que você está no caminho errado, mas sim oportunidades disfarçadas de desafios? A maneira como você interpreta os obstáculos que surgem em sua vida determina o impacto que eles terão sobre você. Os estoicos entendiam esse princípio profundamente. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Em outras palavras, os obstáculos não bloqueiam o caminho para o sucesso, eles são o caminho para o sucesso. Quando você aprende a ver os desafios como oportunidades de crescimento em vez de como barreiras, você muda completamente a dinâmica da sua vida. A maioria das pessoas reage aos obstáculos com frustração, medo e autopiedade. Quando algo dá errado, um projeto que fracassa, uma rejeição profissional ou um problema financeiro, a resposta natural é se sentir desencorajado e acreditar que algo está errado. Mas essa reação é o que mantém a maioria das pessoas presa em ciclos de fracasso e estagnação. O segredo para transformar obstáculos em degraus para o sucesso é mudar a forma como você os interpreta. Um desafio não é um sinal para desistir, é um sinal de que você está sendo chamado a crescer, a se adaptar e a se fortalecer. Os estudos em psicologia positiva e resiliência mostram que pessoas que interpretam desafios como oportunidades têm maior capacidade de superação, melhor saúde mental e maior sucesso a longo prazo. Em um estudo famoso realizado pela Universidade de Stanford, a psicóloga Carol Dweck descobriu que pessoas com uma mentalidade de crescimento, aquelas que acreditam que suas habilidades podem ser desenvolvidas com esforço e prática, são mais bem-sucedidas em enfrentar desafios do que pessoas com uma mentalidade fixa, que acreditam que suas habilidades são limitadas e imutáveis. Quando você acredita que os obstáculos são oportunidades de crescimento, seu cérebro responde de maneira diferente. Em vez de ativar o sistema de defesa e o medo, ele ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela resolução de problemas e criatividade. Pense em um atleta que enfrenta uma lesão no auge da carreira. Ele pode interpretar essa lesão como o fim de sua jornada, ou pode usá-la como uma oportunidade para treinar outras áreas do corpo, melhorar sua técnica e voltar ainda mais forte. Michael Jordan foi cortado do time de basquete do colégio,
Mas em vez de se sentir derrotado, ele usou essa experiência como motivação para treinar mais intensamente. Ele interpretou o obstáculo não como um sinal de fracasso, mas como um sinal de que ele precisava melhorar. Essa mentalidade foi o que o tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos. Outro exemplo clássico é o de Thomas Edison. Quando ele foi questionado sobre o fato de ter falhado mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica, ele respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras que não funcionam." Edison entendia que cada tentativa fracassada não era um obstáculo, era um degrau que o aproximava da solução. Ele não via o fracasso como um problema, mas como um processo de aprendizado. A diferença entre aqueles que superam os desafios e aqueles que ficam estagnados está na interpretação do obstáculo. Quando você vê um fracasso como o fim, você desiste. Mas quando você o vê como um sinal para mudar de estratégia, para desenvolver novas habilidades ou para reforçar sua resiliência, você transforma o obstáculo em um trampolim para o sucesso. A ciência da resiliência explica esse fenômeno com o conceito de crescimento pós-traumático. Em situações de alto estresse ou fracasso, o cérebro tem duas opções. Ele pode entrar em um estado de retração e autoproteção, o que leva à desistência e ao pessimismo, ou pode entrar em um estado de adaptação e fortalecimento. Pessoas resilientes são aquelas que treinam suas mentes para interpretar os desafios como oportunidades de crescimento, em vez de como sinais de fracasso. Então, como você pode aplicar esse princípio na sua vida? Primeiro, mude a narrativa interna que você construiu em torno dos obstáculos. Em vez de dizer "eu não sou bom o suficiente" ou "isso nunca vai funcionar", pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Ou como essa situação pode me tornar mais forte? Quando você muda a pergunta, você muda a maneira como o cérebro interpreta o desafio. Segundo, desenvolva o hábito de procurar soluções em vez de focar nos problemas. Quando você enfrenta um obstáculo, em vez de se lamentar, pergunte-se: qual é a próxima melhor ação que eu posso tomar? Essa mentalidade faz com que seu cérebro entre em modo de resolução de problemas, em vez de entrar em modo de defesa e autopiedade. Terceiro, fortaleça sua resiliência emocional. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não está em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo com coragem e equilíbrio. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Quando você aceita que os desafios são parte do processo de crescimento, você para de lutar contra eles e começa a usá-los como ferramentas para o seu desenvolvimento pessoal. Jim Rohn, um dos maiores palestrantes motivacionais de todos os tempos, dizia: "Não deseje que as coisas sejam mais fáceis, deseje ser mais forte." Os desafios existem para fortalecê-lo, para torná-lo mais inteligente, mais criativo e mais resiliente. A diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa comum não é a ausência de obstáculos, é a forma como elas escolhem interpretar e responder a esses desafios. Por fim, celebre o progresso, mesmo quando ele parecer pequeno. Cada vez que você supera um obstáculo, por menor que ele seja, você reforça o circuito neural da confiança e da resiliência no seu cérebro. Isso cria um ciclo positivo, onde cada vitória, por menor que seja, reforça sua capacidade de enfrentar o próximo desafio com mais confiança e equilíbrio. Os obstáculos não estão no caminho, eles são o caminho. Quando você entende isso, você para de lutar contra as dificuldades e começa a vê-las como oportunidades para crescer, aprender e se tornar mais forte. Você transforma cada falha em um degrau, cada rejeição em um impulso para melhorar e cada crise em uma oportunidade de renovação. O sucesso não é a ausência de obstáculos, é o resultado de uma mente que aprendeu a usá-los como ferramentas para crescer. Quando você domina essa mentalidade, nada pode te parar. Os obstáculos deixam de ser barreiras e se tornam trampolins para o seu sucesso. Método 2. Acredite em si mesmo e mantenha-se em movimento. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem realizar feitos extraordinários, enquanto outras, com as mesmas oportunidades e habilidades, permanecem estagnadas? A diferença raramente está no talento ou nas circunstâncias. Ela está na crença que essas pessoas têm em si mesmas e na disposição para continuar agindo,
mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. A confiança em si mesmo é o fator que separa aqueles que persistem até o sucesso daqueles que desistem diante das primeiras dificuldades. Quando você acredita que é capaz, sua mente e suas ações se alinham com essa crença, e o universo responde com oportunidades que refletem essa convicção. O problema é que a maioria das pessoas espera se sentir confiante antes de agir. Elas acreditam que precisam eliminar o medo e ter certeza do sucesso antes de dar o primeiro passo. Mas a verdade é que a confiança não vem antes da ação, ela é o resultado da ação. Quando você age apesar do medo, quando você dá o primeiro passo mesmo sem ter todas as respostas, você prova para sua mente que é capaz. E cada pequena vitória reforça essa crença, criando um ciclo positivo de autoconfiança e crescimento. Estudos em psicologia comportamental comprovam que a autoconfiança é construída através da ação e da repetição. Quando você enfrenta um desafio e consegue superá-lo, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor associado à recompensa e ao prazer. Essa liberação química reforça o comportamento e faz com que você se sinta mais preparado para enfrentar desafios futuros. Em outras palavras, quanto mais você age, mais confiante você se torna. E quanto mais confiante você se torna, mais você age, criando um ciclo de crescimento exponencial. Jay Ho, um dos maiores palestrantes motivacionais de todos os tempos, dizia: a disciplina pesa gramas, mas o arrependimento pesa toneladas. O que ele queria dizer com isso é que o desconforto temporário de agir é muito menor do que o peso do arrependimento de não ter tentado. Quando você evita agir por medo de fracassar, você não está se protegendo, você está se condenando a uma vida de frustração e estagnação. Porque o verdadeiro fracasso não está em tentar e não conseguir, o verdadeiro fracasso está em nunca ter tentado. Michael Jordan, considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, entendia esse princípio profundamente. Ele disse: errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 finais, fui responsável pelo arremesso decisivo e errei. Fracassei repetidamente na minha vida. E é por isso que eu consegui. Jordan não deixou que os erros e os fracassos definissem sua trajetória. Ele os usou como degraus para se tornar mais forte, mais resiliente e mais confiante. Ele acreditava em sua capacidade de melhorar, e essa crença o manteve em movimento mesmo diante das derrotas. Outro exemplo clássico de confiança construída através da ação é o de Thomas Edison. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de finalmente inventar a lâmpada elétrica. Quando questionado sobre essas falhas, ele respondeu: eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras que não funcionam. Edison entendeu que cada tentativa fracassada era, na verdade, um passo em direção ao sucesso. Ele não esperou se sentir confiante para continuar, ele simplesmente continuou agindo até que o resultado desejado fosse alcançado. O segredo para construir essa autoconfiança inabalável está em mudar a narrativa interna que você construiu sobre si mesmo. Muitas pessoas carregam crenças limitantes, como eu não sou bom o suficiente, eu não mereço o sucesso, eu não tenho talento suficiente. Essas crenças foram reforçadas ao longo dos anos por experiências negativas, críticas externas e comparações com os outros. Mas essas crenças não são verdades absolutas, elas são histórias que você aprendeu a contar para si mesmo. E, assim como foram criadas, elas podem ser modificadas. Para mudar essa narrativa, você precisa começar a reprogramar sua mente. A prática das afirmações positivas é uma ferramenta poderosa para isso. Quando você repete para si mesmo declarações como eu sou capaz, eu mereço o sucesso, eu tenho tudo o que preciso para alcançar meus objetivos, você está criando novos caminhos neurais no cérebro. Com o tempo, essas declarações se tornam crenças automáticas, que reforçam sua confiança e influenciam diretamente suas ações. Além das afirmações, você precisa adotar o hábito de celebrar pequenas vitórias. Muitas pessoas acreditam que só podem se sentir confiantes depois de grandes conquistas, mas a confiança é construída através de pequenas realizações diárias. Quando você completa uma tarefa difícil, quando você supera um obstáculo ou quando você atinge um pequeno objetivo, celebre. Reconheça seu progresso.
Essa prática reforça o circuito neural associado ao sucesso e fortalece sua autoconfiança. Outro ponto essencial é aprender a agir mesmo quando você não se sente preparado. Muitas pessoas ficam paralisadas pela busca da perfeição. Elas acreditam que precisam ter todas as respostas, todas as habilidades e todas as condições certas antes de começar. Mas essa mentalidade é um veneno para o progresso. As pessoas mais bem-sucedidas não começaram com tudo perfeito. Elas começaram com o que tinham, onde estavam, e foram ajustando o caminho conforme avançavam. A confiança não surge da preparação perfeita, ela surge da disposição para agir mesmo em meio à incerteza. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Epicteto dizia: não são os eventos externos que nos afetam, mas a maneira como reagimos a eles. Você não precisa esperar que as circunstâncias externas estejam perfeitas para agir. Você só precisa controlar sua reação interna e dar o próximo passo com confiança. Quando você age com coragem, mesmo sem garantias de sucesso, você reforça sua força interna e fortalece sua capacidade de enfrentar desafios futuros. Por fim, entenda que a confiança verdadeira não está na ausência de medo, está na disposição para agir apesar dele. O medo é uma resposta natural do cérebro diante de situações novas e desconhecidas. Mas o medo só tem poder sobre você se você permitir que ele te paralise. Quando você age apesar do medo, você enfraquece o controle que ele tem sobre você. E com cada ação bem-sucedida, você fortalece sua confiança e sua capacidade de enfrentar novos desafios. Então, o que você está esperando? Você não precisa de mais tempo, mais preparo ou mais garantias para começar. Você só precisa dar o primeiro passo. Confie em si mesmo, mesmo que a voz interna de dúvida tente te desanimar. Acredite que você é capaz, mesmo que o mundo ainda não tenha reconhecido isso. Porque a confiança verdadeira não vem de validação externa. Ela vem de dentro, da certeza de que você é capaz de construir a vida que deseja. Comece hoje, com o que você tem, de onde você está. Dê o primeiro passo, e a confiança virá no caminho. O sucesso não é um golpe de sorte ou um dom especial, é o resultado inevitável de uma mente que acredita e age com determinação. Método 3. Controle suas emoções para controlar sua vida. Você já percebeu como as emoções podem influenciar diretamente suas decisões, sua produtividade e até mesmo seus relacionamentos? Quantas vezes você reagiu com raiva, medo ou ansiedade e depois se arrependeu? A verdade é que as emoções são poderosas. Elas têm o potencial de nos motivar a alcançar grandes feitos ou de nos afundar em um ciclo de autossabotagem e paralisia. A capacidade de controlar suas emoções não significa suprimi-las ou ignorá-las. Significa reconhecê-las, entendê-las e escolher conscientemente como reagir a elas. Quando você aprende a dominar suas emoções em vez de ser dominado por elas, você recupera o controle sobre sua vida. Os estoicos entenderam profundamente o poder do autocontrole emocional. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Os estoicos acreditavam que as emoções não devem ser vistas como inimigas, mas como informações que podem ser usadas para tomar melhores decisões. A diferença entre alguém que tem sucesso e alguém que está preso em ciclos de frustração raramente está nas circunstâncias. Ela está na maneira como essas pessoas reagem emocionalmente aos desafios e às oportunidades da vida. A neurociência moderna confirma essa sabedoria antiga. Quando você sente uma emoção intensa, como raiva, medo ou frustração, o sistema límbico do cérebro é ativado. O sistema límbico é a parte primitiva do cérebro que regula nossas respostas emocionais automáticas, como lutar, fugir ou congelar. Esse mecanismo era essencial para a sobrevivência dos nossos ancestrais em situações de perigo, como o ataque de um predador. O problema é que, no mundo moderno, esse sistema ainda é ativado em situações que não envolvem ameaças reais à vida, como um conflito no trabalho, uma crítica ou um obstáculo financeiro. Quando o sistema límbico é ativado, ele bloqueia temporariamente o funcionamento do córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro responsável pela tomada de decisões, pelo pensamento lógico e pelo planejamento estratégico. É por isso que, em momentos de raiva ou medo intenso, você pode dizer ou fazer coisas das quais se arrependerá depois.
Sua mente racional foi literalmente desligada pelo sistema de resposta emocional. O segredo para controlar suas emoções está em aprender a ativar conscientemente o córtex pré-frontal antes de reagir. E isso é possível através de técnicas de regulação emocional, como a respiração consciente, a reestruturação cognitiva e o desapego emocional. Quando você sente que uma emoção intensa está surgindo, o primeiro passo é pausar. Em vez de reagir automaticamente, respire profundamente por alguns segundos. A respiração profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, o sistema responsável pelo relaxamento e pela recuperação, e reduz a atividade do sistema límbico. Esse simples ato já é suficiente para desacelerar sua resposta emocional e permitir que sua mente racional retome o controle. Depois de acalmar a resposta emocional inicial, o próximo passo é reestruturar o pensamento. Pergunte-se: essa situação é realmente tão grave quanto parece? Ou estou interpretando isso de maneira objetiva ou estou deixando minhas emoções distorcerem minha percepção? Por exemplo, se alguém te critica, sua reação inicial pode ser sentir-se ofendido ou atacado. Mas, ao reestruturar esse pensamento, você pode perceber que a crítica pode conter um ponto válido que pode te ajudar a melhorar. Essa mudança de perspectiva reduz a carga emocional negativa e transforma o conflito em uma oportunidade de crescimento. Outro aspecto essencial do controle emocional é o desapego. Os estoicos ensinavam que o sofrimento emocional não vem dos eventos externos, mas da interpretação que você atribui a eles. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas sim a visão que temos sobre elas. Isso significa que, se você aprender a separar sua identidade e seu valor pessoal das circunstâncias externas, você reduzirá drasticamente o impacto emocional de eventos negativos. Por exemplo, se você fracassa em um projeto profissional, você pode interpretar isso como um reflexo de sua incompetência e sentir vergonha, ou você pode interpretar como uma oportunidade de aprendizado e uma chance de tentar de novo com mais experiência. A situação é a mesma, mas o impacto emocional será completamente diferente dependendo da interpretação que você escolhe dar a ela. A inteligência emocional, a capacidade de reconhecer e regular suas emoções, é um dos fatores mais importantes para o sucesso pessoal e profissional. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard mostrou que pessoas com alta inteligência emocional têm maior probabilidade de serem promovidas, de liderar equipes de forma eficaz e de construir relacionamentos mais saudáveis. Isso acontece porque pessoas emocionalmente equilibradas conseguem manter a calma sob pressão, tomar decisões com clareza e resolver conflitos de maneira construtiva. A capacidade de regular suas emoções também afeta diretamente sua saúde física. Emoções negativas crônicas, como raiva, ressentimento e ansiedade, estão associadas ao aumento dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Altos níveis de cortisol enfraquecem o sistema imunológico, aumentam a pressão arterial e elevam o risco de doenças cardíacas. Por outro lado, emoções positivas, como gratidão, compaixão e alegria, reduzem o cortisol e aumentam a produção de serotonina e dopamina, que estão associadas à sensação de bem-estar e equilíbrio emocional. Então, como você pode desenvolver essa capacidade de controlar suas emoções? Primeiro, pratique a consciência emocional. Comece a prestar atenção aos gatilhos emocionais em sua vida, pessoas, situações ou pensamentos que provocam emoções intensas. Quando você identifica um gatilho, em vez de reagir automaticamente, respire e crie um espaço entre o estímulo e a reação. Segundo, pratique a autoanálise. Quando você sentir uma emoção negativa surgindo, pergunte-se: essa emoção é útil ou está me prejudicando? Ou essa reação está alinhada com meus objetivos de longo prazo? Quando você treina sua mente para analisar suas emoções de forma lógica, você fortalece o circuito do córtex pré-frontal e enfraquece a resposta automática do sistema límbico. Terceiro, aprenda a aceitar suas emoções sem julgá-las. Sentir raiva, tristeza ou frustração é normal e humano. O problema não é sentir essas emoções, o problema é permitir que elas controlem suas decisões e seu comportamento. Aceite suas emoções, mas escolha conscientemente como reagir a elas. Os estoicos diziam que o verdadeiro poder não está em evitar emoções,
mas em aprender a manejá-las com sabedoria. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força." Quando você aprende a controlar suas emoções, você recupera o poder sobre sua vida. Você para de reagir de maneira impulsiva e começa a agir com clareza, equilíbrio e determinação. O controle emocional não é sobre suprimir o que você sente, é sobre permitir-se sentir sem ser escravo dessas emoções. Quando você domina esse poder, você se torna verdadeiramente imbatível. Método 4. O poder da ação. Mova-se apesar da incerteza. Quantas vezes você já sentiu que estava esperando o momento certo para agir? Aquele momento em que você finalmente se sentiria pronto, seguro e confiante o suficiente para dar o próximo passo em direção ao seu objetivo. O problema é que esse momento raramente chega. A sensação de segurança e clareza total antes de agir é uma ilusão. E aqueles que esperam por isso acabam ficando paralisados, presos em um ciclo interminável de análise e hesitação. O segredo para alcançar o sucesso e a realização pessoal não está em esperar pelo momento perfeito, mas em agir apesar da incerteza, do medo e das dúvidas. A ação é o que transforma intenções em resultados, sonhos em realidade e potencial em conquistas concretas. A maioria das pessoas acredita que precisa de confiança para agir, mas a verdade é que a confiança vem depois da ação, não antes. Quando você age, mesmo sem se sentir completamente pronto, você prova para si mesmo que é capaz. Cada pequena ação bem-sucedida reforça sua autoconfiança e cria um ciclo positivo de motivação e progresso. Em outras palavras, você não se sente confiante antes de agir, você se torna confiante porque agiu. A ciência comprova isso. Estudos em psicologia mostram que o cérebro responde à ação de maneira positiva. Quando você toma uma decisão e age em direção a um objetivo, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor associado à sensação de prazer e recompensa. Esse reforço químico fortalece os circuitos neurais relacionados à motivação e ao comportamento proativo, tornando mais fácil continuar agindo. Quanto mais você age, mais seu cérebro fortalece esse ciclo de recompensa, criando um estado mental de impulso e confiança. O problema é que muitas pessoas ficam presas na chamada paralisia por análise. Elas acreditam que precisam ter todas as respostas, um plano perfeito e uma garantia de sucesso antes de começar. Mas o sucesso raramente segue um caminho linear. É impossível prever todos os obstáculos e desafios que surgirão no caminho, e, muitas vezes, tentar prever demais só gera mais ansiedade e hesitação. As pessoas bem-sucedidas entendem que o progresso não vem de um plano perfeito, vem da disposição para se adaptar, ajustar e continuar em movimento mesmo diante da incerteza. Um exemplo clássico disso é o de Elon Musk, o fundador da Tesla e da SpaceX. Quando ele começou a desenvolver foguetes reutilizáveis, ele não tinha todas as respostas. Na verdade, os primeiros lançamentos da SpaceX foram um completo fracasso. 3 foguetes explodiram antes que o primeiro lançamento bem-sucedido acontecesse. Mas Musk não esperou ter um plano perfeito ou total segurança antes de agir. Ele seguiu em frente, fez ajustes, aprendeu com os erros e continuou tentando. Hoje, a SpaceX é a empresa de exploração espacial mais avançada do mundo. Tudo porque Musk escolheu agir, aprender e se adaptar em vez de esperar o momento perfeito. Outro exemplo inspirador é o de Richard Branson, fundador do Grupo Virgin. Branson disse uma vez: "Se alguém te oferecer uma oportunidade incrível e você não sabe como fazer, diga sim e depois aprenda como fazer." Essa filosofia de agir primeiro e ajustar depois permitiu que ele construísse um império empresarial que inclui companhias aéreas, gravadoras, empresas de telecomunicações e até projetos espaciais. Branson não esperou até ter total segurança antes de entrar em novos mercados. Ele simplesmente confiou em sua capacidade de aprender e se adaptar no processo. A verdade é que a maioria dos obstáculos que você acredita que estão no caminho para o sucesso são construções mentais. Eles não existem de fato, a não ser na sua mente. O medo do fracasso, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de ser julgado. Tudo isso é uma ilusão criada por um mecanismo de proteção do cérebro. Seu cérebro foi programado para evitar riscos e preservar sua segurança.
Mas o crescimento e o sucesso acontecem fora dessa zona de segurança. Para crescer, você precisa desafiar esse mecanismo e provar para o seu cérebro que agir é seguro, mesmo quando há incerteza envolvida. A ação também é o que cria clareza. Muitas pessoas acham que precisam ter clareza antes de agir, mas o que realmente acontece é o oposto. Quando você age, você descobre o que funciona e o que não funciona. Você aprende sobre si mesmo, sobre o mercado, sobre as oportunidades disponíveis. Cada ação gera novos dados e novas percepções que ajudam você a tomar decisões melhores no futuro. A clareza não vem antes da ação, ela é o resultado da ação. Os estoicos entendiam profundamente esse princípio. Epicteto dizia: primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser, depois, faça o que tem que ser feito. A mensagem é clara, você define sua visão, e depois age de acordo com essa visão, mesmo sem ter todas as respostas. Marco Aurélio reforçava essa ideia ao afirmar: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Os desafios e as incertezas não devem ser vistos como sinais para parar, eles são parte natural do processo de crescimento e evolução. Então, como você pode aplicar esse princípio na sua vida? Primeiro, pare de esperar pela motivação ou pelo momento perfeito. Se você esperar até se sentir 100% preparado para agir, você ficará esperando para sempre. Comece pequeno, com o que você tem disponível agora. Dê o primeiro passo, mesmo que ele pareça insignificante. Quando você começar a agir, sua confiança crescerá naturalmente. Segundo, adote uma mentalidade de ajuste e adaptação. O plano inicial dificilmente será perfeito, e está tudo bem. O progresso vem de ajustes constantes. Quando algo não funcionar como esperado, analise o que deu errado, ajuste sua abordagem e continue. A capacidade de adaptação é mais importante do que o plano inicial. Terceiro, aceite o erro como parte do processo. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não chegaram lá porque nunca erraram, elas chegaram porque continuaram agindo, mesmo depois de errar. Cada erro é uma lição, um ajuste, um degrau para o sucesso. Por fim, crie um sistema de ação consistente. Em vez de focar apenas em metas de longo prazo, concentre-se em pequenas ações diárias que reforcem o comportamento desejado. Se você quer escrever um livro, comprometa-se a escrever uma página por dia. Se você quer melhorar sua forma física, comece com 15 minutos de exercício por dia. A consistência é o que transforma esforço em progresso, e progresso em resultado. O poder da ação é simples, mas profundamente transformador. Quando você para de esperar pelo momento certo, quando você age apesar da incerteza e quando você confia na sua capacidade de ajustar o caminho conforme avança, você desbloqueia um nível de progresso e sucesso que antes parecia impossível. O segredo não está em saber tudo, está em agir com o que você já sabe. A confiança virá no caminho. O sucesso será o resultado inevitável da sua disposição para continuar avançando, um passo de cada vez. Método 5. Tudo o que você precisa está dentro de você. Você já sentiu que falta algo para finalmente alcançar o sucesso ou a realização pessoal? Talvez você acredite que precisa de mais dinheiro, mais tempo, mais apoio ou até de mais sorte para que as coisas comecem a dar certo. Essa é uma das maiores ilusões que impedem as pessoas de atingir o verdadeiro potencial. A verdade é que você já tem tudo o que precisa dentro de você. As respostas que você busca, a força que você precisa e os recursos que você acredita que estão faltando já estão presentes. O que falta é você reconhecer e confiar nesse poder interno. Muitas pessoas passam a vida esperando que algo externo aconteça para que elas possam finalmente mudar ou agir. Elas acreditam que quando encontrarem o parceiro certo, conseguirem o emprego ideal ou tiverem um golpe de sorte, finalmente terão a confiança e os recursos para alcançar seus objetivos. Mas o problema dessa mentalidade é que ela coloca o poder nas mãos de fatores externos, coisas que estão fora do seu controle. Essa dependência de circunstâncias externas cria um ciclo de impotência e estagnação, porque você está esperando algo que pode nunca acontecer. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder não vem do mundo externo, ele vem do domínio interno. Epicteto dizia: o que realmente nos perturba não são os eventos externos, mas a interpretação que fazemos deles.
Isso significa que não é o que acontece com você que determina sua vida. É como você escolhe reagir a essas situações. Quando você entende que o verdadeiro poder está em controlar sua mente, suas emoções e suas ações, você deixa de ser vítima das circunstâncias e começa a se tornar o arquiteto da sua própria vida. A neurociência confirma esse princípio. O cérebro humano é dotado de um mecanismo chamado neuroplasticidade, a capacidade de se adaptar e criar novas conexões neurais com base em experiências e comportamentos repetidos. Isso significa que você não está preso a padrões de pensamento, comportamento ou emoção herdados ou aprendidos no passado. Seu cérebro pode ser reprogramado. Quando você escolhe conscientemente acreditar em sua própria capacidade e agir de acordo com essa crença, você literalmente está moldando o funcionamento do seu cérebro para se tornar mais forte, mais resiliente e mais eficaz. O problema é que a maioria das pessoas foi condicionada desde cedo a duvidar de si mesma. Frases como "você não é bom o suficiente", "você não tem o que é preciso", ou "o sucesso é para os outros", não para você, foram repetidas tantas vezes que se tornaram verdades internas. O sistema de crenças de muitas pessoas é moldado por experiências de fracasso, críticas e rejeição, criando uma programação mental que reforça a ideia de que elas não são capazes ou merecedoras do sucesso. Mas o que você acredita sobre si mesmo não é uma verdade absoluta? É apenas um programa mental que pode ser reescrito. Quando você começa a questionar essas crenças limitantes e a substituí-las por crenças fortalecedoras, você ativa o processo de transformação interna. Por exemplo, em vez de dizer "eu não sou bom o suficiente", você pode começar a afirmar "eu tenho tudo o que preciso para ser bem-sucedido". Em vez de dizer "eu não mereço o sucesso", você pode afirmar "eu sou digno de sucesso e realização". A repetição constante dessas declarações cria novos caminhos neurais no cérebro, reforçando a confiança e eliminando os padrões mentais autossabotadores. Jim Carrey, o famoso ator e comediante, compartilhou uma história inspiradora sobre o poder da crença interna. Antes de se tornar famoso, ele escreveu um cheque simbólico para si mesmo no valor de $10 milhões por serviços prestados em atuação e datou para 5 anos no futuro. Ele carregava esse cheque em sua carteira e o visualizava todos os dias, sentindo-se como se já tivesse alcançado esse nível de sucesso. Anos depois, ele foi contratado para um papel em Debbie Lloyd e recebeu exatamente o valor que tinha escrito no cheque. Carrey não apenas acreditou no seu sucesso, ele agiu como alguém que já era bem-sucedido, e o universo respondeu a essa convicção. Outro exemplo poderoso é o de Oprah Winfrey. Ela cresceu em uma família pobre e enfrentou abusos na infância. Ela poderia ter permitido que essas circunstâncias definissem sua vida, mas escolheu acreditar em seu próprio valor e em sua capacidade de superar qualquer obstáculo. Oprah não esperou que as circunstâncias mudassem para começar a agir. Ela começou a agir, acreditando que o sucesso era possível, mesmo quando o mundo ao seu redor dizia o contrário. Essa crença inabalável em si mesma foi o que a levou a se tornar uma das mulheres mais influentes e bem-sucedidas do mundo. A chave para ativar esse poder interno é substituir a mentalidade de escassez por uma mentalidade de abundância. Em vez de focar no que você não tem, foque nos recursos, talentos e oportunidades que você já possui. Se você acredita que precisa de mais dinheiro para começar um negócio, pergunte-se: quais habilidades eu já tenho que podem me ajudar a gerar renda? Se você acredita que precisa de mais tempo para alcançar um objetivo, pergunte-se: como posso reorganizar minha rotina para dedicar mais tempo ao que é realmente importante? Outro fator essencial para despertar esse poder interno é agir de maneira consistente com a crença de que você já tem tudo o que precisa. Se você quer ser um escritor, comece a escrever todos os dias, mesmo que você não se sinta pronto. Se você quer se tornar mais confiante, haja como alguém confiante, mesmo que no início isso pareça desconfortável. Quando você age de acordo com a identidade que deseja construir, você reforça essa crença internamente e seu comportamento começa a se alinhar com essa nova identidade. Os estoicos compreendiam profundamente esse princípio. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você acredita que já é suficiente, que já tem o necessário para vencer,
você naturalmente começa a tomar decisões melhores, a se posicionar com mais confiança e a atrair melhores oportunidades. O que você projeta internamente, o mundo responde externamente. Então, pare de buscar fora o que já está dentro de você. Você não precisa de mais validação externa, mais recursos ou mais sorte para começar. Você só precisa acessar o poder que já existe dentro de você. Acredite em sua capacidade, confie na sua força e comece a agir com a convicção de que o sucesso é inevitável. Porque ele é. Tudo o que você precisa para vencer já está em você, basta você decidir acreditar e agir de acordo com essa verdade. Método 6. Desapego aos resultados. Liberte-se da obsessão pelo sucesso. Você já se sentiu frustrado ou ansioso porque os resultados que você esperava simplesmente não aconteceram, apesar de todo o esforço que você colocou? Ou talvez você tenha atingido um objetivo importante, mas, em vez de se sentir satisfeito, sentiu um vazio, como se ainda faltasse algo. Isso acontece porque a sociedade nos condicionou a acreditar que nossa felicidade e nosso valor estão diretamente ligados aos resultados que alcançamos. A mentalidade de que o sucesso é medido apenas pelos resultados cria uma pressão constante, ansiedade e uma sensação de inadequação, mesmo quando você está progredindo. A verdadeira liberdade e satisfação não vem de alcançar um objetivo específico, mas de se desapegar dos resultados e focar no processo. Os estoicos entenderam esse princípio profundamente. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. O esforço, a dedicação e o compromisso estão sob o seu controle, mas o resultado final, não. Você pode dar o seu melhor em um projeto, mas o sucesso ou o fracasso desse projeto pode depender de fatores externos, mercado, decisões de outras pessoas, timing, ou até mesmo sorte. Quando você coloca sua felicidade e autoestima em resultados que estão fora do seu controle, você se torna escravo das circunstâncias. Mas quando você foca no processo, naquilo que você pode controlar, você recupera o poder sobre sua vida. O problema da obsessão pelos resultados é que ela cria um ciclo de frustração e insatisfação. Quando você acredita que sua felicidade está condicionada a um resultado específico, você vive em um estado constante de ansiedade. Você não consegue relaxar porque está sempre antecipando o que pode acontecer. Se o resultado não sai como esperado, você se sente fracassado. E se o resultado for positivo, você se sentirá bem por um tempo, até perceber que precisa de um novo objetivo para manter essa sensação de realização. Esse ciclo é exaustivo e insustentável. A ciência comportamental explica isso através do conceito de adaptação hedônica. Os estudos mostram que, após conquistar um grande objetivo, como uma promoção no trabalho, uma compra importante ou o início de um relacionamento, o nível de felicidade aumenta temporariamente, mas logo volta ao nível inicial. Isso acontece porque o cérebro humano é programado para se adaptar rapidamente às novas circunstâncias. Assim, o que parecia extraordinário inicialmente se torna o novo normal, e você volta a buscar a próxima conquista para sentir novamente aquela sensação de realização. Essa busca constante por resultados cria uma armadilha emocional. Você está sempre correndo atrás de algo, sem nunca se sentir verdadeiramente satisfeito. O desapego aos resultados é a chave para sair dessa armadilha. Quando você aprende a valorizar o processo, em vez de se fixar nos resultados, você recupera o controle emocional e começa a experimentar um nível mais profundo de satisfação e equilíbrio. Um exemplo clássico de desapego é o de Serena Williams, uma das maiores jogadoras de tênis da história. Serena sempre foi conhecida por sua intensidade e determinação, mas em várias entrevistas ela afirmou que o segredo para seu sucesso não estava em vencer, estava em dar o melhor de si a cada ponto, independentemente do resultado. Quando ela focava apenas em vencer, a pressão e a ansiedade prejudicavam seu desempenho. Mas quando ela começou a se concentrar em jogar bem, ponto a ponto, sem se preocupar com o placar, seu jogo se tornou mais consistente e sua confiança aumentou. O resultado, vitórias e títulos, foi uma consequência natural dessa mudança de mentalidade. Outro exemplo inspirador é o de Michael Phelps, o nadador mais condecorado da história olímpica. Phelps revelou que, antes de suas maiores competições,
Ele não pensava em vencer ou bater recordes. Ele focava em nadar com perfeição, concentrando-se na técnica e na execução. O resultado era uma consequência natural dessa mentalidade. Ele sabia que não tinha controle sobre o desempenho dos outros atletas ou sobre fatores externos, mas tinha controle sobre sua preparação, sua mentalidade e sua execução. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade vem de aceitar que você não tem controle sobre os resultados, mas tem controle sobre o esforço que você coloca no processo. Marco Aurélio escreveu: aceite tudo o que acontece como parte do fluxo natural da vida. Foque apenas naquilo que você pode controlar. Isso significa que, se você der o seu melhor em algo e o resultado não for o que você esperava, você ainda terá vencido, porque você fez o que estava ao seu alcance. Então, como você pode aplicar o desapego aos resultados na sua vida? Primeiro, mude o foco de vencer para melhorar. Em vez de definir objetivos baseados em resultados externos, como perder 10 quilos ou ganhar uma promoção, foque em objetivos baseados no processo, como adotar hábitos alimentares saudáveis ou desenvolver novas habilidades profissionais. Dessa forma, você estará focando em algo que está sob seu controle, em vez de algo que pode depender de fatores externos. Segundo, celebre o progresso, não apenas o resultado. Se você está tentando perder peso, comemore o fato de ter conseguido treinar 4 vezes por semana, mesmo que o número na balança ainda não tenha mudado. Se você está buscando uma promoção, valorize o fato de ter apresentado um bom trabalho e ter se dedicado, independentemente da decisão final da empresa. Focar no progresso cria um ciclo positivo de motivação e autoconfiança. Terceiro, aceite o fracasso como parte do processo. Os estoicos acreditavam que o fracasso não é algo negativo, é uma oportunidade de aprendizado. Quando você se desapega dos resultados, o fracasso deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma ferramenta para o crescimento. Em vez de ver um fracasso como um sinal de incompetência, veja-o como um sinal de que você está progredindo e ajustando o caminho. Quarto, pratique a gratidão pelo que você já tem. Quando você é grato pelo que tem agora, você reduz a necessidade de buscar validação constante através de resultados externos. A gratidão cria um estado interno de abundância e equilíbrio, o que reduz a ansiedade e o estresse ligados à busca por sucesso. Por fim, adote a mentalidade de que o sucesso é inevitável, desde que você continue avançando. O que importa não é o tempo que vai levar, ou os obstáculos que você enfrentará, o que importa é que você está progredindo. E se você continuar avançando, ajustando e aprendendo, o sucesso se tornará uma consequência natural. Quando você aprende a se desapegar dos resultados, você recupera o poder sobre sua mente e sobre sua vida. Você age com confiança, sem a pressão do fracasso ou do sucesso. Você entende que a verdadeira vitória não está no resultado final, mas na maneira como você conduz o processo. E, paradoxalmente, quando você deixa de se preocupar com o resultado, você se torna mais eficiente, mais criativo e mais resiliente, porque sua energia está focada no que realmente importa: o presente, o progresso e o crescimento. Método 7. O poder de relaxar e confiar. Liberte-se da necessidade de controle. Você já sentiu que está sempre lutando contra a corrente, como se cada passo em direção ao seu objetivo exigisse um esforço enorme? Ou talvez você sinta que, se você não estiver constantemente planejando, resolvendo problemas e se esforçando, tudo em sua vida pode sair do controle. Essa sensação de precisar controlar tudo é um dos maiores inimigos do equilíbrio emocional e da paz interior. A busca incessante por controle cria tensão, ansiedade e uma sensação constante de insatisfação. O paradoxo é que, quanto mais você tenta controlar tudo, menos controle você realmente tem. A verdadeira força não está em lutar contra as circunstâncias, está em aprender a relaxar, confiar e permitir que o processo natural da vida aconteça. Os estoicos compreendiam profundamente esse princípio. Epicteto dizia: aprenda a distinguir o que está sob o seu controle e o que não está. O que você não pode controlar, aceite com serenidade. A vida é imprevisível por natureza. Você pode fazer um planejamento detalhado para sua carreira, para suas finanças ou para seus relacionamentos,
Mas ainda assim haverá fatores externos que você não pode prever ou controlar. O mercado pode mudar, as pessoas podem tomar decisões inesperadas, ou eventos fora do seu alcance podem interferir nos seus planos. Quando você aceita essa realidade, em vez de resistir a ela, você libera uma quantidade enorme de energia mental e emocional que antes estava sendo desperdiçada em preocupação e ansiedade. A necessidade de controle é, em sua essência, uma tentativa de garantir segurança. Seu cérebro foi programado para buscar segurança e estabilidade. É um mecanismo de sobrevivência herdado dos nossos ancestrais. No passado, a sobrevivência dependia da capacidade de antecipar riscos e de controlar o ambiente ao redor. No entanto, o mundo moderno é muito mais complexo e imprevisível, o que torna essa necessidade de controle uma fonte constante de estresse. Quando você tenta controlar o incontrolável, você entra em um estado de tensão constante, o que eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e prejudica sua saúde física e mental. A ciência confirma os efeitos negativos da tentativa de controle excessivo. Estudos mostram que pessoas que tentam controlar cada detalhe da vida têm níveis mais altos de ansiedade, insônia, problemas cardíacos e até mesmo dificuldades de relacionamento. Isso acontece porque a tentativa de controle cria uma mentalidade de resistência, que ativa o sistema nervoso simpático, o sistema de luta ou fuga, e mantém o corpo e a mente em um estado de alerta permanente. Esse estado crônico de estresse drena sua energia, enfraquece seu sistema imunológico e limita sua capacidade de tomar decisões claras e criativas. Por outro lado, quando você aprende a relaxar e confiar no processo, você ativa o sistema nervoso parasimpático, o sistema responsável pelo relaxamento, pela recuperação e pela sensação de bem-estar. Em outras palavras, quando você para de tentar controlar tudo, seu corpo e sua mente entram em um estado de equilíbrio natural, o que aumenta sua clareza mental, sua criatividade e sua capacidade de lidar com desafios com calma e eficiência. Um exemplo poderoso dessa filosofia é o de Bruce Lee, o lendário artista marcial e filósofo. Lee dizia: seja como a água. A água não luta contra os obstáculos, ela se adapta a eles. Ela flui em torno das pedras, encontra seu caminho naturalmente e, com o tempo, pode até desgastar a rocha mais dura. Bruce Lee entendia que a força verdadeira não está na rigidez, mas na capacidade de adaptação e flexibilidade. Quando você para de resistir às circunstâncias e começa a se adaptar a elas, você se torna mais eficiente, mais equilibrado e mais resiliente. Outro exemplo clássico é o de Richard Branson, o bilionário fundador do Grupo Virgin. Branson afirmou várias vezes que o segredo para o seu sucesso não foi tentar controlar tudo, mas sim confiar nas pessoas ao seu redor e se permitir fluir com as circunstâncias. Quando um projeto não funcionava como esperado, ele não entrava em pânico ou tentava controlar cada detalhe, ele ajustava o curso, aceitava o aprendizado e seguia em frente. Essa capacidade de adaptação é o que o permitiu construir um império empresarial em diferentes setores, desde aviação até telecomunicações. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade e poder vem de aceitar o que você não pode controlar e focar apenas naquilo que está sob seu domínio, seus pensamentos, suas ações e suas reações. Marco Aurélio escreveu: dê o seu melhor em tudo o que você faz, mas aceite serenamente o resultado, seja ele qual for. Essa mentalidade de aceitação não significa passividade, significa agir com excelência sem se apegar ao resultado final. Então, como você pode aplicar esse princípio na sua vida? Primeiro, aprenda a soltar a tensão mental e emocional. Quando você perceber que está ficando ansioso ou sobrecarregado, pare por um momento e respire profundamente. A respiração profunda ativa o sistema nervoso parasimpático e reduz a resposta de estresse do corpo. Essa simples prática cria um espaço mental entre o estímulo e a resposta, permitindo que você tome decisões mais claras e racionais. Segundo, pratique a confiança no processo. Em vez de tentar controlar cada detalhe do caminho, confie que o universo, o tempo e suas próprias ações irão alinhar as circunstâncias certas para você. Quando você planta uma semente, você não precisa puxar as raízes para que ela cresça mais rápido, você simplesmente rega, fornece luz e deixa o tempo agir. Da mesma forma,
Na vida, você precisa plantar a intenção certa, agir de maneira consistente e permitir que o processo natural aconteça. Terceiro, aceite o fracasso como parte do caminho. Quando algo não sair como planejado, em vez de resistir ou se culpar, aceite o aprendizado e ajuste sua abordagem. Os erros são parte essencial do processo de crescimento. Quanto mais você aceita o fracasso como uma etapa natural, menos poder emocional ele terá sobre você. Quarto, desenvolva uma mentalidade de flexibilidade. Em vez de criar planos rígidos e tentar prever cada cenário, adote uma abordagem adaptativa. Tenha clareza sobre o seu objetivo, mas esteja disposto a ajustar o caminho conforme novas informações e oportunidades surgirem. Por fim, desenvolva uma mentalidade de gratidão e abundância. Quando você valoriza o que já tem e reconhece o progresso que já fez, você reduz a necessidade de buscar validação externa. A gratidão cria um estado interno de equilíbrio e segurança, o que facilita a confiança no processo e reduz a ansiedade ligada à necessidade de controle. Quando você aprende a relaxar e confiar, você descobre um novo nível de liberdade emocional e mental. Você para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável e começa a agir com mais clareza, eficiência e equilíbrio. O sucesso deixa de ser uma luta constante e se torna uma consequência natural da sua disposição para agir com confiança, aceitar o processo e permitir que a vida siga seu curso natural. A verdadeira força não está em controlar tudo, está em confiar que você será capaz de lidar com qualquer coisa que o caminho apresentar. Os 7 métodos terminam aqui, mas sua jornada está apenas começando. Afinal, sucesso e uma vida plena não dependem de fatores externos que fogem do seu controle. A chave está na sua mentalidade, como você enxerga os desafios e como age diante deles. Quando você assume as rédeas dos seus pensamentos e ações, deixa de ser refém das circunstâncias e se torna o arquiteto da sua própria realidade. Os princípios que você aprendeu, crença inabalável, visualização clara, ação persistente e gratidão, não são apenas conceitos bonitos para escrever em um post-it. Eles são ferramentas poderosas que podem transformar sua vida, desde que você os pratique com constância e confiança. O segredo não é tentar controlar tudo ao seu redor, isso nunca vai acontecer, mas sim direcionar sua energia e suas reações para construir o futuro que deseja. Os estoicos já diziam: sua vida não é determinada pelo que acontece com você, mas por como você escolhe interpretar e reagir a cada situação. Quando você acredita que o universo conspira a seu favor, age com mais confiança, enxerga mais oportunidades e atrai resultados melhores. Coincidência? Talvez. Mas eu prefiro chamar de efeito de uma mentalidade poderosa. Agora, a bola está com você. Está pronto para mudar sua forma de pensar, alinhar suas ações aos seus objetivos e permitir que o sucesso se torne uma consequência inevitável. Lembre-se, as condições perfeitas nunca vão chegar. Então, comece hoje, com o que tem, de onde está. Dê o primeiro passo, por menor que seja, e continue avançando. O progresso virá, desde que você persista com clareza e determinação. A vida que você deseja já está ao seu alcance, você só precisa acreditar nisso e agir de acordo. Se essa mensagem fez sentido para você, me dá um sinal de vida. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva para receber mais conteúdos transformadores. Sua jornada para uma vida mais forte e equilibrada começa agora, e eu estarei aqui para te acompanhar nesse caminho.